Sadashiva Samarambam Shankarya Charya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Muti Deva Vivagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtiya Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaya Maha Om Shanti, Shanti, Shanti Om. A rotinha chegou? Não, né? Eu estava com meu celular aceso, eu desliguei. Chegou? Obrigado. Pode deixar aí, querida. Vem aqui que a gente nós começamos já. Olha, esse microfone aqui é tão horrível. Eu não posso nem beber chá durante o satsang. Vou acabar engolindo essa coisinha. Então, o que a gente faz com essa vassana, José? Quando essa vassana ela tem um poder, né, tirânico de pegar a gente, esfregar o nosso nariz em tudo que é pedaço de, para não dizer, né, de porcaria que tem por aí, né? Vai lá, faz, pega, conquista, repete a mesma coisa, de novo, isso e como é que a gente faz com essas vassanas, né, totalmente vinculativas, totalmente compulsivas, né, e dominantes que dominam? A gente não consegue opor essas vassanas. E qual é o problema? É porque a gente sabe que são vassanas que não são conduzentes ao nosso crescimento espiritual. Porque se for uma vassana conducente ao nosso crescimento espiritual, que seja bem-vinda, né? Porque, afinal das contas, a vida nada mais é do que vassana em operação. Porque essa é uma questão importante. A gente precisa saber que o objetivo não é, como algumas estruturas religiosas, espirituais, né, o budismo entre elas, que apresentam esse conceito de que todas as vassanas precisam ser canceladas. Se a gente cancelar todas as vassanas, a gente fica lá paralisado assim, na cama de manhã cedo, quando a gente acorda, abre os olhos, porque não tem nenhuma coisa que nos mova, entendeu? Para fazer nada. Então a vida nada mais é do que vassana em operação. O Jiva é uma fábrica de vassana, ele, à medida que ele responde aos estímulos do meio ambiente, ele produz vassana. Isso aqui é uma fábrica de vassana, entendeu? Quando elas chegam aqui em cima, no nível macrocósmico, a gente chama de Ishvara, o corpo macrocósmico de Ishvara, a totalidade de todas as impressões, de todos os conhecimentos, de todas as experiências. Aí cada Jiva é conectado com aquilo que a gente chama de overall soul, ou de mente, ou de corpo macrocósmico causal, o corpo de todas as vassanas. Cada Jiva tem a sua conta kármica, né? Então, a vida nada mais é do que vassana em operação. A gente quer viver uma vida feliz, então a gente precisa de produzir vassanas que sejam conduzentes à minha libertação, à minha felicidade, à minha alegria, à minha joia, né? À minha paz e so on, né? Então, o problema não é a vassana, o problema é que tipo de vassana. Então, a gente tem que distinguir a qualidade dessas vassanas. As vassanas, elas precisam ser dhármicas, em primeiro lugar, né? Elas são motivadas num desejo, mas que esse desejo seja um desejo dhármico. Então, o que é um desejo dhármico? É um desejo genuíno, primeira coisa, né? Ah, eu preciso de alguma coisa, eu preciso. Não precisa nada, cara. Você já tem 5 carros na sua garagem, agora você está dizendo que você está precisando de um outro carro. Então, isso não é um desejo genuíno, né? Então, o desejo precisa ser genuíno, precisa ser moderado, porque mesmo que seja um desejo genuíno, mas se for um desejo não moderado, aquele que vira uma compulsividade, né? Uma obsessão, a obsessão também é um estressador da mente, ele vai perturbar a mente. Então, a vassana precisa ser
genuína, moderada, né? E ela tem que levar em conta não só o meu interesse e o interesse do campo, né? Do todo, né? Essa é uma vasana positiva, é uma vasana satívica, em harmonia com o Dharma, né? Se a vasana for rajásica ou tamásica, ela vai ser, principalmente se for tamásica, é uma vasana que só pensa no meu interesse próprio, é para mim mesmo, e eu quero o que eu quero, custe o que custar aos outros e ao campo, etc. Então essas vasanas são tremendamente prejudiciais ou nocivas ou contrárias ao meu desenvolvimento, o meu processo de purificação, né, e preparação mental e intelectual. Então essas vasanas tamásicas, elas são invariavelmente, são extremamente adármicas e nocivas. Tá? Você vê, às vezes vocês já devem ter me ouvido dizer que o Brasil é um país fundamentalmente tamásico. Como é que a gente sabe que é um país tamásico? Porque as pessoas são extremamente corruptas e adármicas, elas quebram as leis naturais do universo, enganando, mentindo, roubando, trapaceando, assassinando, entendeu? Eu, meu. Então essa é a característica principalmente dessa energia tamásica, quando ela opera a mente do indivíduo. Oi, olá. Você caiu de paraquedas ou como é que foi? Não, eu vim já tem, assim, eu sou do meio Neo-Advaita, já tem uns 10 anos. Ah, a gente não sabia que ele estava vindo não de paraquedas? Você que... É Felipe. Ah, o Felipe. Ah, o Felipe, a gente estava tentando te achar ontem. Eu cheguei tarde ontem. Você está bem instalado já? Eu estou aqui na pousada Santa Rita. A gente estava tentando trazer você para cá, mas ótimo que você veio de qualquer forma. Então o que eu estava falando? Das vasanas. As vasanas tamásicas, o Brasil, porque quando a vasana, você é operado por essa mentalidade tamásica, o indivíduo tamásico, ele não tem rajas, a energia suficiente para desenvolver o talento, os skills, como se diz? Habilidades, de modo a entrar no mundo, entendeu? Transacionar no mundo, seguindo as regras, sem trapacear, mentir, roubar, etc, etc. Por quê? Eu tenho energia suficiente para me educar, desenvolver minhas habilidades e transacionar no mundo seguindo as regras do jogo, sem quebrar, sem fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim, né? Mas nos países, nas pessoas que são mais predominantemente tamásicas, elas não têm muita energia, mas elas querem o que elas querem a qualquer custo, né? Aí que as pessoas começam a violar o Dharma, né? A direita, a esquerda, em toda parte. Não, ninguém vai me pegar, ninguém vai me pegar, ninguém vai me pegar. E um dia Ishvara vai lá e zap, te pega. Senão aqui, na próxima vida, ele te pega, né? E não só isso, toda vez que nós somos movidos por essas vasanas tamásicas, mesmo que a gente não seja descoberto, mesmo que Ishvara não exponha, né, as nossas trapaças, as nossas injustiças, as nossas opressões, os nossos roubos, etc., a mente do indivíduo é constantemente sob esse efeito de medo e culpa, arrependimento. Medo de quê? Medo de ser descoberto. Arrependimento de quê? Porque dentro de nós a gente já vem aqui com o sentido daquilo que é correto e o que é incorreto, o que é dharma e o que é adármico. Dentro da gente a gente sabe, quando a gente faz uma coisa que não é apropriada, uma coisa dentro da gente, né, fica agitada e se sente mal, e a mente já fica uma mente perturbada, né, quase sempre uma mente mais tamásica nesse sentido. Então essas vasanas tamásicas, elas devem ser destruídas, elas devem ser opposed. Como é que se diz opposed? Contraditas. A gente deve colocar uma barreira e confrontá-las e impedi-las, entendeu? Então essas são as vasanas mais perigosas, essas vasanas
Tá, mas as vasanas rajásicas, elas nem produzem crescimento, mas ao mesmo tempo elas não produzem o oposto do crescimento. Elas não produzem nem punya nem papa, porque o indivíduo rajásico, ele é centrado por esse interesse próprio, né, egóico, né, centrado, eu quero o que eu quero, mas eu vou seguir as regras do jogo e eu não vou violar o Dharma. Então você está conquistando todos os seus objetos de desejo, você fica rico, tem um relacionamento perfeito, uma empresa perfeita, isso e aquilo, até que um dia os seus valores vão se desenvolvendo e você desenvolve um valor por conhecimento e moksha, né? Então são vasanas que são conduzentes, devagarzinho, né? Por eliminação a gente vai obtendo tanto, realizando tantos dos nossos desejos, e ainda assim a gente permanece vazio dentro, assim, alguma coisa continua mesmo, né? Até que um dia a gente fala assim, não, deve existir alguma coisa que possa resolver esse problema humano, né? Então aí é quando a gente começa a desenvolver o interesse, ou desenvolver essas vasanas chamadas Sattvic vasanas, né? Vasanas que são conduzentes a esse crescimento espiritual, que são fundadas no karma, no dharma, e gradualmente o indivíduo se interessa por autoconhecimento. O autoconhecimento, não o conhecimento da minha mente, da minha psicologia, das minhas emoções, isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é conhecimento de que eu sou a luz por trás, entre aspas, da mente. Eu sou o iluminador, né, que ilumina a mente e tudo aquilo que a mente ilumina subsequentemente, né? Tá? Você entendeu? Agora, quando essas vasanas são muito fortes, você tem que compreender se ela é uma vasana em harmonia com o Dharma, se é em violação com o Dharma, se ela é uma vasana muito tamásica, entendeu? E aí você tem que lidar com ela. E a dificuldade de lidar com essas vasanas é que a repressão e a opressão não são a melhor psicologia, entendeu? E ao mesmo tempo você se entregar a essas vasanas, ela vai só reforçar ela, né? Então isso é um assunto muito discutido, até mesmo a nível filosófico, né? O que a gente faz com o desejo? A vasana nada mais é do que desejo, né? Desejo e medo. A vasanas, quando ela está no corpo macrocosmo causal, a gente chama de vasanas, elas são sutis, entendeu? Aqui, a gente quase que elas não são percebíveis. A gente percebe os seus efeitos na medida que elas aparecem como um desejo na nossa mente consciente, um desejo ou um medo. Então, esses desejos e medos, a gente sabe, né, essa discussão, o que eu faço com esse desejo? Como diz Duryodhana, diversas passagens nos textos do Vedanta, né, diz assim, eu sei o que é certo, eu sei o que eu devo fazer, mas existe essa força dentro de mim que me força, entendeu? A fazer aquilo que é errado, fazer aquilo que não é justo, entendeu? Então, existem diversas passagens nos nossos textos que falam sobre esse problema, né? Então, como lidar com essas forças, entendeu? É o tema de muitos dos nossos textos também, entendeu? O conhecimento é o único modo de controlar a mente. Esse é um outro ponto ligado a isso. Como eu posso controlar os meus órgãos sensoriais, controlar os meus desejos e medos, e não verbalizá-los, não correr atrás daquelas né, enganjar aquelas forças, como fazer isso, entendeu? Então a gente pode fazer isso através da força de vontade, né? Disciplina e força de vontade, não, como diz Krishna, tire a espada e lute, né? Corta a cabeça dessa vasana, né? A gente pode utilizar a força de vontade, né? De willpower, né? Mas a gente pode usar o willpower acompanhado da compreensão, conhecimento, understanding. Porque quando a gente compreende esse mecanismo, através da compreensão de Karma, Dharma e Yoga, aí a gente conecta todos os pontos, aí essa vasana já está me perturbando já há muito tempo, já compreendi todos os defeitos daquele desejo, mesmo que eu tenha sucesso em obter os resultados, esses desejos, eu ainda permaneço vazio, etc, etc. Então essa compreensão, quando é clara, ela serve de apoio
para a nossa força de vontade. A força de vontade sozinha é muito pequena. O seu poder de obstruir essas vasanas adármicas. Mas quando essa força de vontade é backed up, né, é suportada, né, apoiada pela compreensão clara, entendeu? Do mal que essas vasanas causam a mim, o meio ambiente, as pessoas em torno a mim, o meu crescimento espiritual, etc. Aí a gente tem boas chances de controlar essas vasanas. E se a gente falha de controlá-las, ou de confrontá-las, ou de impedi-las, a gente não deve, né, a gente não deve se sentir, né, diminuído, ou se sentir, né, como, eu sou um fracasso, eu sou um pecador, aí fazer como os cristãos, é minha culpa, é minha culpa. Não, a gente não deve fazer nada disso, tá? Porque essa máquina aqui é um sistema impessoal. Nós chegamos aqui com as vasanas, né, do Jiva antes de mim, quando ele chegou, ele deixou essa bagagem de vasanas para mim. Eu cheguei aqui, eu tive que lidar com essas vasanas, aí o meio ambiente, os pais apropriados, né, desenhados sob medidas para as minhas vasanas, se apresentaram para mim, e aí a gente tem que exercitar o nosso livre-arbítrio e começar a criar, desenvolver esse processo de transformação. Transformação nada mais é do que uma reprogramação das nossas vasanas. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? Através da compreensão do karma, do dharma e o nosso desejo, a nossa força. Só um minutinho para seguir uma ordem. Você respondeu a sua pergunta? Não. Não respondeu? Então fala, você que respondeu. Vou ver se é relevante. A pergunta é a seguinte, quando você diz que dentro da gente sabe o que é dharma, o que não é, quando a gente se sente, não se sente bem, Sim. quando está fazendo uma coisa que não é certo. Sim. Não é meio relativo isso, porque será que a gente não é influenciado por crenças? Sim. Daí a gente acha que não é certo por causa de uma crença. Exatamente. Então, Como diz... confuso, não é certo, mas uma crença. A gente vai perdendo contato com o que a gente chama de common sense. Em português, como é common sense? Senso comum, né? Quando a gente é mais inocente, a gente sabe, a gente tem essa noção do senso comum das coisas. A gente acha que não é certo, mas às vezes o que não é certo... Eu já entendi seu ponto, Mas como diz esse cara, que uma vez eu ouvi ele contando a história, ele falou assim, basta seguir o common sense. Aí outra falou assim, mas parece que common sense é a coisa mais incomum nos dias de hoje, entendeu? É uma coisa muito incomum, quase ninguém tem mais common sense, né? Esse é o seu ponto, porque a gente vai ficando tão bitolado de ignorância, né? Esses conceitos, esses grupos, a gente nasce da ignorância e chega aqui, a gente é alimentado na boca quando é pequenininho e depois a gente vai e se alimenta, né? Ignorância, mais ignorância, mais ignorância. A gente perde o contato com o common sense, a gente não sabe mais o que é Dharma, o que é Dharma. Tem pessoas que desenvolvem uma insensibilidade que eles são quase que não humanos. Eles não têm a sensibilidade nem mesmo do sofrimento alheio. Eles são capazes de assassinar uma pessoa sem nenhum sentimento. Elas não têm mais nenhuma emoção, sensação, entendeu? Tão distante a gente pode estar perdido, né? Do contato com nossa essência, né? Com a natureza do ser, como paz, como amor, como compaixão, etc, etc. Então, o seu ponto é importante. A gente precisa, de novo, qual é a resposta? A gente tem que entrar num curso intensivo de educação dhármica, educação védica, entendeu? De modo a gente substituir todas essas noções equivocadas que nós colhemos durante a vida, né? Por noções fundadas na realidade do ser e nas leis naturais do universo, que são as leis de Ishvara. Tá? Boa pergunta. Você que ia falar uma coisa, Felipe? Respondeu? Já respondeu. Uma forma de lidar com as vasanas, eu lembrei daquele material do James das Gunas. Ele cita que é realmente por compreender a observação e análise das vasanas é que a gente consegue lidando com elas. Então, a gente analisa as vasanas e a gente vê os efeitos, né? Causa e efeito. A gente vê os efeitos e, de novo, olha que confusão, olha que karma que eu te criei aqui agora, entendeu? Um caso típico é quando a gente é jovem, a gente tem muita energia sexual, aí a gente quer
arrumar uma namorada, aí você sabe, ó, tem essa menina que ela gosta de mim, tem esse menino que gosta de mim, eu quero só ir para a cama e ter sexo, mas eu não, se eu disser isso para ela, ela não vem para a cama comigo, porque ela está interessada em romance, né? Ou ele está interessado em romance. Aí tem que chegar lá e dizer, não, você é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Eu nunca vi uma coisa, um nariz mais perfeito, nos lábios, a gente começa, né? Fazer... Mentiu pro tio. Hã? Mentiu pro tio. É. Então a gente cria toda essa história porque a gente quer o que a gente quer, né? Se a gente for realmente honesto, a gente diz, ó, essa é a situação, entendeu? E aí a gente evita o karma, por quê? É um karma horrível, a gente sabe disso, a gente quer o outro, aí a gente conta essa história, eu dou pro outro, gruda em você, né? E aí chega para lá, deixa, não, você me prometeu um amor eterno, você diz isso e aquilo, né? Aí todo aquele karma amoroso, né, de relacionamentos, depois tem que ser trabalhado. Mas se a gente é honesto do início, aí não dá todo esse problema, né? É um simples exemplo assim. Tem mais alguma pergunta ou a gente pode... Arlindo, essa carioca. Olha só, eu, assim, lidar com as vasanas para mim, eu vi assim que as coisas se dissolvem muito quando eu aceito primeiro aquela montanha de energia que está vindo, né, de negatividade. Eu tenho que estar muito quieta, centrada para poder olhar para ela, deixar ela vir mesmo, olhar e fazer a discriminação. Sim. Essa discriminação de todo dia, assim, ela é muito útil. Mas é muito útil. É muito útil, né? Você está vendo ela. Sim. Né? É fundamental, né? Tem que fazer sempre esse trabalho. Isso. Mas aquela de deixar ela te tomar e você não se identificar e eu não sou isso, sabe? Eu entendi. Você está falando de uma variação de simplesmente você. Não é só olhar. Porque às vezes a discriminação é uma forma sutil de repressão ou supressão, entendeu? Quando você se identifica, a história é quem sou eu mesmo, né? A identidade. Quando aquela vásana é a sua identidade. Quando ela vem, ela assume você e você se perde nela, né? Aí você pode discriminar ela do ponto de vista direto, né? Ela está viva, sem suprimir ou reprimir, entendeu? Simplesmente deixa ela vir, mas não desenvolve um relacionamento com ela, porque o outro lado da história é que as pessoas no mundo espiritual pensam assim, basta observar. Já ouviu essas? Não, just watch it. Fica observando, você é observador, fica observando. Então as pessoas passam décadas observando negatividade, observando, você está observando. Agora, se você observa discriminando, sabendo que aquilo é um objeto e que você é o sujeito, a luz, o iluminador da mente, etc., entendeu? Então você vai gradualmente neutralizando, dissolvendo essas vassas. Mas se você só observa, aí não é efetivo, entendeu? Você está entendendo? Você observar, eu estou observando. Observando. A discriminação é essencial, né? Você tem que colocar a linha entre sujeito e objeto e reivindicar a sua identidade como sujeito. E você observa, mas só até que essa discriminação possa ser feita. Depois disso, você não quer ficar observando, né? Quando você vai... Ela perde a força totalmente, até naquele momento. E se você não der energia para ela, porque essas vassas se alimentam de nossas atenções. Se essa observação se tornar uma atenção constante, ela se reforça, ela fica sempre mais alimentada, entendeu? Então é uma coisa sutil, mas eu entendi o seu ponto, porque o outro lado da história é intelectualmente suprimir, reprimir e imaginar, não, eu já discriminei, mas dentro a vassana está... A gente nunca vai conseguir fechar esse primeiro capítulo do Vivekachudamani. O José falou, rápido, uma pergunta rápida. Sublimação. E quanto nós estamos não identificando ou só a nível do intelecto nos identificando como sujeito,
a sublimação nesse ato não nos ajudaria? Sim, a sublimação é um ensinamento muito importante dentro do Karma Yoga, entendeu? A consagração, a sublimação de tudo aquilo que existe, os prazeres e dores, entendeu? Como o karma, né? O meu parábdha karma, né? Que é fruto das minhas ações passadas, e eu entrego tudo isso a Ishvara. Ishvara, tudo bem, chegou para mim, esse é o meu karma, eu tenho certeza que é perfeito, essa é a minha vasana, é perfeita. Então a gente aceita, a gente consagra tudo a Ishvara, a gente aceita como prasad, a gente é grato, e a gente diz para Ishvara, Ishvara, não mais, chega, entendeu? Não, cansei dessa vasana, por favor, dá um jeitinho aí em cima, né? Sahi? Não, eu ia perguntar sobre a questão da atenção. Parece que há alguns momentos em que a atenção ela também é sem escolha em relação à força dessa vasana. Tipo, tu quer olhar, tu quer desviar um pouco a tua atenção daquilo ali justamente para, não sei, talvez aliviar a sensação forte que está acontecendo ali. Sim. Mas essa contração, ela é inevitavelmente experimentada. Tipo, tu não tem alternativa, tu tem que passar por aquilo, tu tem que sentir aquilo. É impelido aquilo, né? E dentro daquilo é que tu tem que buscar um ensinamento, mesmo com todo aquele sentimento. E às vezes eu não sei se é vasana que eu tô... Circunstâncias. Né? Existem manifestações energéticas. Sim, eu compreendo o que você está falando. Esse aspecto mental, emocional, essas perturbações mentais, emocionais que nós temos, entendeu? Quando elas chegam, elas nos possuem assim, a gente tem que encontrar um modo de lidar que não seja a repressão e que não seja ao mesmo tempo a identificação e o relacionamento com elas, entendeu? E o modo mais importante é através da consagração, seguindo, por isso que eu digo, que dizia ontem, né, que o Karma Yoga é tão importante, porque todos nós chegamos aqui, né, como através da nossa auto-ignorância, nós nascemos, né, we are born out of ignorance, a gente nasce da auto-ignorância, e a gente sofre as nossas dores, as nossas emoções negativas, etc, etc. E não tem jeito, a gente não pode dizer assim, não quero experimentar isso. A gente vai tentar, a gente vai beber, a gente vai tomar droga, a gente vai para os bares, entendeu? A gente vai assistir um filme atrás do outro para tentar não entrar em contato com essas energias mentais e emocionais que são perturbadoras. Não, a gente tem que deixar elas virem, entendeu? E consagrá-las a Ishvara, dizendo, Ishvara, tudo bem, essa é a minha cruz, esse é o meu karma, né? Eu recebo tudo isso como prasad, eu sei que se está vindo para mim é porque serve o propósito, porque tudo que ocorre aqui é perfeitamente ordenado, né? Inteligentemente ordenado. Então eu abraço a minha dor, recebo com gratidão e apreço, né? Como se fosse um presente, uma bênção, sabendo que isso serve o propósito de exaurir algumas dessas dores, alguns dos meus karmas negativos, etc. Então a atitude do Karma Yoga é a mais importante nesse processo de preparação da mente, entendeu? Porque quando a mente é mentalmente, emocionalmente muito agitada e perturbada, a discriminação entre Sati e Mithya é muito difícil, é quase impossível, não é eficaz. Aí que o Karma Yoga, a compreensão e a atitude de consagração, de sublimação, né, dedicando, recebendo o que a vida me traz, recebendo, sabendo que isso tudo aqui é prasad, e dedicando, né, as minhas ações ao Ishvara, ao field, ao campo, né? Então tudo isso tem um poder incrível de purificação. É aquela história de Jesus, né, que ele carrega a cruz dele. Né? Cada um de nós temos as nossas cruzes, né? Então, a gente tem que aceitar isso, nosso parábdha karma, entendeu? Eu gostaria de ter nascido com a mente já pura, sem nenhum karma negativo, entendeu? Uma família rica, pessoas, meus pais já quase que iluminados ou iluminados. Todo mundo gostaria de ter um nascimento perfeito, né?
mas o nascimento que a gente recebe é o nascimento que a gente merece, porque é um sistema meritório, né? Então não tem jeito, a gente aceita tudo isso, essa é a minha cruz, está pesada, e agora eu vou trabalhar até ela ficar levinha, de modo que minha mente vai ficar tão contemplativa, tão resolvida, que eu posso contemplar sobre os ensinamentos dos Upanishads. Ok? A última. Só para complementar, assim, eu percebo no meu processo individual que depois que a gente entra em contato com os ensinamentos, parece que o campo vai te colocando situações para que haja essa depuração através das vasanas que você precisa sublimar, trabalhar, neutralizar. Então, Sim. eu queria saber se é isso. É isso mesmo, muito bem colocado. Essas vasanas são poderosíssimas, né? São poderosíssimas. A minha esposa, por exemplo, ela está ligada no Vedanta já há 6, 7 anos, quando eu entrei em contato com o Vedanta. Ela tem um conhecimento muito bom, mas ela é vítima de algumas vasanas que são terríveis, entendeu? São fortíssimas, são as caras atitudes e tudo mais. E uma vez o James me falou assim, olha, Arlindo, isso aí, ela tem um bom conhecimento, isso, aquilo, você fica tranquilo, dá um tempo ao tempo, porque vai levar uns 2 anos. Ele me falou isso uns 5 anos, 4 anos atrás. Entendeu? Então tem vasanas, tem 3 tipos de vasanas. Tem aquela vasana que é como se fosse uma fumaça que vai passando assim, que de repente encobre a luz do sol. Aí a gente nem se preocupa com aquela obstrução, porque a gente sabe que um ventinho bate aquela nuvem ou aquela fumaça, ela vai. Então a gente não se preocupa, né? Ah, vou lá, agora eu tenho que modificar, eu estou aqui, tem essa fumaça aqui, eu tenho que fazer um trabalho enorme aqui para movimentar toda essa fumaça, porque eu quero o sol aqui, que eu estou pegando o sol. Não, a gente nem se preocupa nisso, não. Essas vasanas são vasanas que vêm e vão por elas mesmas, né? Então esse é um tipo de vasana que a gente não precisa se preocupar. Então existe outros tipos de vasanas que são como se a gente tivesse encontrado um espelho no porão de um castelo antigo e tem uma camada de gordura e de poeira enorme assim. Então a gente precisa de ir lá e pegar jornal, diversos tipos de detergentes, isso e aquilo, e passar o dia inteiro, camadas e camadas e camadas, fazendo o nosso trabalho de purificação, lucidação, né, desse espelho, até que ele seja autorreflexivo, que ele seja luminoso, que ele seja brilhante novamente, né? Então esse é o segundo tipo de vasanas que é apresentados como analogia nas escrituras. E o terceiro tipo de vasanas são as vasanas mais arraigadas, né? No caso desse exemplo que eu citava da minha esposa, que a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência, entendeu? Às vezes eu fico com dó da minha esposa, porque ela, como a gente diz na gíria, ela escorrega na maionese de novo, né? E de novo eu vejo que às vezes ela fica meio triste, né? Ela vai ficando assim, oh meu Deus, isso nunca vai acabar. Então a gente tem que ter paciência. E as escrituras dizem, é tal qual um feto no útero materno, que de repente é um feto muito rajásico, e depois de 3 meses ele quer já experimentar o mundo, ele é muito, muito extrovertido, ele quer já sair. 3 meses ele já quer sair, 4 meses ele já quer sair, constantemente lá dando chute, dizendo eu quero sair. E não, tem que ter paciência, tem que esperar até que o momento seja justo, 9 meses, né? Até que naturalmente ele, né, por natureza, ele simplesmente está pronto para sair, para nascer, etc. Então essas vasanas, a gente tem que fazer o nosso trabalho de constantemente estudo, contemplação dos ensinamentos, observação das vasanas, entendeu? Vendo os preços, né? The price tag, né? O preço dessas vasanas, o que custa, os defeitos, né? Os danos que essas vasanas nos causam, compreendendo sempre mais tudo isso.
e ao mesmo tempo consagrando sublimando, sabendo que Ishvara, por favor, me ajude, né? Aí nessas horas até mesmo a prece vale, né? Tem um valor, por favor, Ishvara, me ajude, né? Eu estou fazendo o meu melhor aqui, aí a prece tem um poder muito positivo também. O James Watts, o meu professor, ele tinha, quando ele era jovem, tinha uma vassana enorme por sexo e dinheiro. E ele disse que depois da autorrealização, ainda quando ele estava já depois dos 40, ele ainda tinha essa vassana de sexo perturbando a cabeça dele mentalmente. Não que ele verbalizasse ou agisse, né, necessariamente sobre essas vassanas, mas causava perturbação mental. E ele pregava a Ishvara, por favor, Ishvara, minha. Isso é coisa do passado. Alivia aí essa barra, né, porque eu não cansei dessa vassana, etc, etc. A gente tem que ter paciência e dar tempo ao tempo. E isso. Por isso o Karma Yoga é tão importante. Eu não lembro onde é que eu parei. Eu não anotei. Ok, eu me lembro o ponto. O ponto que a gente começou a analisar aqui é que com uma análise mais cuidadosa, a gente pode observar e constatar que os objetos, que a gente começou aqui dizendo que a gente vai discriminar os objetos do sujeito, né? E a gente vai reivindicar nossa natureza e identidade como sujeito, né? Mas essas vassanas têm o poder de repetitivos, né? De novo aparecerem, elas vêm do corpo causal e puf, elas aparecem de novo. Oh, pensei que eu tivesse já resolvido essa vassana. Já 2 semanas que essa vassana não se manifestava na minha mente, me perturbando, e agora ela voltou, né? Então essas vassanas, quando elas aparecem aqui, elas vão compelir, compelir é justo, forçar o indivíduo, né, ou pressionar ele a correr atrás daquele objeto de desejo. Então a gente precisa de analisar o fato de que os objetos de desejo, eles não possuem nenhum valor ou nenhuma felicidade neles mesmos, né? Como a gente sabe, o mesmo objeto, ele pode servir como prazer para uma pessoa e terror para outra pessoa. O mesmíssimo objeto. Ah, eu amo aquilo ali, eu adoro. Não existe felicidade mais profunda, né? Satisfação, amor, paz, etc., do que esse objeto de experiência. E a outra pessoa diz assim, aquilo, você deve ser louca, porque aquilo ali para mim é a coisa, né, mais horrível que existe. E como se não bastasse, tudo bem, ok, então você cuida das suas vassanas, eu cuido das minhas vassanas, eu vou seguir os objetos que são em harmonia com os meus gostos e desgostos, entendeu? E eu vou me estabelecer com essa satisfação constante através da constante obtenção dos meus objetos de desejo. Mas existe um outro problema. O problema é que aquilo que eu gosto hoje, amanhã eu já não gosto, porque o jiva é assim, ele muda de ideia constantemente. Então uma coisa que antes me dava prazer, amanhã eu já digo, eu já não curto mais esse objeto. A mente já produz um outro objetivo, um outro objeto. Ela fica, né, produzindo, é uma fábrica, né, de ideias que diz, não foi isso não, mas se você obtiver aquele objeto de experiência, aí sim. E vem de modo muito sutil com essas propostas indecentes, né? Então, a gente tem que analisar o fato de que os objetos, eles não possuem nenhuma felicidade. E se eles possuíssem intrinsecamente a felicidade,
bastaria a gente obter um desses objetos, né? Por exemplo, eu quero um iPhone, último modelo, não sei, agora acho que deve estar no iPhone 20, né, talvez. Eu consegui até o iPhone 5, mas agora... Então eu quero o último modelo do iPhone, aquilo ali vai me satisfazer, eu vou ficar tão feliz, totalmente realizado, né? Então a gente trabalha, economiza, a gente obtém esse objeto, aí eu falo, eu vou comprar uma capinha toda cheia de espuma, isso, aquilo, porque esse aqui, já são 2 dias, eu sou constantemente, essa felicidade está emanando desse iPhone, eu vou protegê-lo, mantê-lo na minha bolsa, que ninguém toque nele, etc., porque ele vai ficar emanando essa felicidade para sempre, porque a felicidade existe no objeto. Mas o que ocorre? Amanhã o fabricante diz, olha, agora tem o iPhone 10. E aí a vizinha, a colega no escritório, e aqui e ali já estão com o mais moderno. Aí a mente dizia, ixi, esse iPhone que você tem não vale mais nada, entendeu? Melhor vender ele e comprar um novo, né? Então os objetos, se eles possuíssem realmente valor, a felicidade, o contentamento, a alegria, a satisfação, bastaria a gente obter um dos objetos de desejo e ele seria uma fonte natural de felicidade total, constante, emanando. Constante. Então, todas essas análises, né, propostas pelo Vedanta são o ensinamento mais básico, para nos ajudar a compreender os defeitos de todos esses objetos de desejo. Nenhum deles entregam ou deliver aquilo que eles prometem, entendeu? Nenhum deles. É tudo falso. Não existe nenhuma felicidade em nenhum objeto. E no universo, o universo manifesto existem 2 fatores, ou 2 princípios operando, né? Um é o sujeito e o outro é o objeto, ou são os objetos, né? Então, se a felicidade não existe nos objetos, e a gente sabe que a felicidade existe, porque aqui e ali nós experimentamos a felicidade, nós constatamos a existência da felicidade, da satisfação, da paz, do contentamento. Então nós sabemos que a felicidade existe, e a gente, através da lógica apresentada pelo Vedanta, a gente se convence do fato de que não existe contida em nenhum objeto. Então, se não existe intrinsecamente nenhum objeto, e se a gente sabe que a felicidade existe porque a gente experimenta, então qual é a outra alternativa óbvia, né, by exclusão? Que a felicidade que nós experienciamos, ela inerentemente, ela pertence ao sujeito, não aos objetos. Então, nós curtimos, desfrutamos dessa satisfação, desse contentamento, dessa alegria, que é a nossa natureza intrínseca. Toda vez que a gente obtém um objeto de desejo, ou a gente evita um objeto de medo, toda vez que essa dinâmica, é como se a gente ganhasse na loteria de vez em quando, né? Porque uma vez só tem um bom demais. A gente consegui o que eu queria mesmo, entendeu? Consegui. Então, aqui e ali, a gente obtém esses desejos. A nossa mente é resolvida naquele momento porque a obtenção desse desejo liberta a mente, resolve a mente, libera a mente, e a mente é livre dessas energias que fundamentalmente são chamadas de rajas e tamas operando na mente. Então, Maya faz de modo que a gente pensa que a felicidade está vindo dos objetos, porque ele reverte tudo. O papel do Vedanta é to reverter o revertido, reverter de volta, to reverse the reversal. Então ela faz perceber como se a felicidade vem dos objetos, aí através da análise a gente vê
que, na verdade, os objetos não contêm a felicidade ela ocorre toda vez que a mente é resolvida através dessa condição mais satívica. Rajas, desejos e medos, eles não estão operando, aí a nível experiencial, né, o jiva experiencia o reflexo do ser no seu corpo sutil satívico, no seu corpo sutil contemplativo, pacificado, uma mente pacificada, entendeu? Então, naturalmente, a luz da consciência, ela brilha numa mente resolvida, numa mente pacificada, e a gente experimenta essa paz, essa tranquilidade, essa satisfação, esse contentamento. Então, é importante que a gente tenha compreenda esse mecanismo, e a gente vai ver diversas análises, até que a gente esteja totalmente convencidos, né, de que os objetos são livres de valor, ou são de valor neutro. Qualquer objeto é de valor neutro. Quem é que dá o valor aos objetos, Luiz? José? Os objetos? Yeah. Hã? Quem dá valor aos objetos é aquele que é transitório. É. Porque se identifica com os objetos em razão da sua própria transitoriedade. É. Ok. Então, aquele que dá valor aos objetos, fundamentalmente, né, o José, ele é uma pessoa muito culta, e ele, como se diz, elaborou a resposta dele de modo muito bonito e filosófico. Mas, fundamentalmente, aquilo que dá valor aos objetos são as nossas vássanas. As vássanas, putz, grilo, né? Eu pensava que eu tivesse o quê? Tivesse controle da situação aqui, nada, cara. As suas vássanas que estão dizendo para você, vai lá, corre atrás disso, né? Ou corre para evitar aquilo, etc, etc. Então, são as vássanas que dão valores aos objetos, né? Os objetos não possuem nenhum valor. É por isso que, para uma pessoa, um objeto é atraente, uma classe de Vedanta, não vejo a hora, vou viajar 18 horas, 20 horas, entendeu? Para participar de uma classe de Vedanta. E para as outras, para a grande maioria das pessoas, vão dizer, que esse cara lá, são tudo doidos, entendeu? Em vez de ficar pulando carnaval ou ficar meditando em silêncio, eles estão lá seguindo lógicas, análises lógicas, etc., entendeu? Ativando o intelecto, etc. Então, o mesmo objeto de experiência, ele vai ter valores mais diversos dependendo dos gostos e desgostos, né? As vássanas do indivíduo, né? Então, isso é interessante. A gente compreende que essa felicidade ocorre quando os desejos cessam, né? Mesmo se não obtivermos o desejo, se simplesmente deixarmos de desejá-lo, a gente desfruta do alívio instantâneo dessa agitação mental e a gente experiencia essa paz, essa tranquilidade. Então, existe uma outra saída que não seja correr atrás até a gente obter o nosso objeto de desejo. A gente pode renunciar ao desejo. Que simples, né? Se eu renunciar ao desejo, imediatamente a minha mente está resolvida. Agora, o problema é como renunciar ao desejo. A gente só vai ser capaz de renunciar ao desejo através da compreensão dos defeitos, né, dos objetos de desejo, através da compreensão de que eles não possuem nenhum valor intrínseco, né, que a felicidade que eu experimento é a minha própria felicidade toda vez que eu corro e depois relaxo. Você conhece nos anos 80, tinha um grupo o mundo da terapia é muito criativa, né? As pessoas criam cada vez, né, terapias mais modernas e diferentes. Tinha um grupo que fazia uma terapia que você ia passar o final de semana lá e que dizia assim, isso aqui é iluminação garantido, não? Garantido. Você não podia saber o que era a situação. Mas você entrava lá, quando entrava lá, eles diziam, olha, a situação é assim, vocês ficam aqui,
Isso aqui é uma facilidade muito legal, muito linda, mas se você notou, não existe banheiros. Não existe banheiro? Não, não existe banheiro. Então, se a gente vai ficar aqui o final de semana, entendeu? E ninguém pode fazer xixi. Ninguém pode fazer xixi. Então, todo mundo lá, segurando o xixi, segurando o xixi, segurando o xixi. Aquele sofrimento, aquele sofrimento, aquele sofrimento. Aí quando você não aguenta mais, aí você... Aí naquele momento a sua mente relaxa, você ilumina no ato. Ilumina no ato. Porque imagina a tensão de você ficar reprimindo a natureza, a sua fisiologia de xixi. Você está ali, né? Esse estresse biológico, fisiológico, mental, o total. Você vai de um extremo ao outro, entendeu? Aí você quando... Mas é bom mesmo. É bom. Onde é que essa alegria reside? A gente pode aliviar, né? A gente pode abandonar simplesmente e desfrutar o alívio instantâneo da agitação produzida pelo desejo. Portanto, não é a obtenção do desejo, mas a cessação do desejo que nos permite um sabor de paz, alegria, felicidade e contentamento, né? Portanto, é a cessação do desejo. Então, a chave aqui é o que eu vou desejar, já que a gente não pode viver sem desejo, entendeu? Que tipo de desejo eu quero, né, ser governado, na minha vida seja governado, e que não seja vinculativo, que não seja obsessivo, né, que seja moderado, etc, etc. De modo que eu possa obter a mente, né, manter a mente sob controle. Fundamentalmente, o melhor controlador da mente, o único controlador realmente da mente é o autoconhecimento. Isso é importante que a gente saiba, porque o autoconhecimento resolve a problemática da mente, porque quando você sabe quem você é, você descobre que você é a fonte de segurança, de satisfação, de contentamento, de alegria, de paz, que a felicidade é a sua natureza, que antes você parecia de experienciá-la através da obtenção dos seus objetos, mas que após uma análise mais detalhada eu observei que não era bem assim, era a minha própria natureza, que ela vinha à superfície toda vez que a minha mente ela era resolvida através da obtenção daquele desejo, né? Então, através dessa análise, a gente compreende, quando a gente sabe quem a gente sabe que eu já sou inteiro, completo, seguro, não existe nada que esteja faltando aqui, nada pode me afetar. Então, os desejos e medos, eles rapidamente, gradualmente, eles vão desaparecendo. A gente precisa de diminuir a pressão dessas vasanas como trabalho de preparação da mente para o autoconhecimento. Então, esse trabalho de preparação, purificação ocorre antes do autorreconhecimento. E após o autoconhecimento, as vasanas que ainda permanecem, elas rapidamente, elas vão se desintegrando. Por quê? Porque toda vez que elas aparecem, quando elas aparecem aqui, imediatamente esse conhecimento à sua disposição, já diz, no way, né? Como a gente diz, de modo nenhum, né? Eu não vou correr atrás de nada, porque eu sei que eu sou Purna, eu sou a fonte, né, de plenitude, né? Nada existe sem mim, né? Tudo existe dependendo de mim, né? Eu sou aquilo que penetra e permeia, toda essa existência aparente ocorre dentro de mim. Então, esse conhecimento firme, ele faz com que as vasanas poverinas, em italiano, que essas vasanas tadinhas, elas começam a morrer. Começam a secar e morrer. Então, se a gente quer controlar a mente, o único modo eficaz de controlar a mente é através do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento naturalmente estabelece a mente do indivíduo, do jiva, com essa dominância de sattva. Porque os desejos e medos, eles são cancelados pelo autoconhecimento, né? Mas, antes disso, a gente precisa de exercitar, né,
a nossa sadhana de estudo, contemplação, discriminação, etc., tanto de Mitya como de Satya, né? Mitya, as leis do universo, o fato de que os objetos eles são vazios de valor, etc., etc., todas essas análises, a gente constantemente e sistematicamente, a gente precisa expor as nossas mentes a todos esses conhecimentos, até que essas vasanas, a pressão que elas exerciam antes, sejam reduzidas ao mínimo que a minha mente possui uma capacidade contemplativa, uma capacidade satívica suficiente para a minha contemplação e reconhecimento da minha real natureza. Né? Ficou claro isso? Porque existem modos e modos de controlar os órgãos sensoriais e a mente. Mas, fundamentalmente, o único modo eficaz é através do autoconhecimento. A gente pode, através das práticas de meditação, né, produzir uma mente mais resolvida, mais calma, mais controlada, etc. Mas o problema com a meditação é que quando você suspende a meditação, as energias, os desejos mesmo, os gunas se modificam novamente e de novo você experiencia aquilo e aí você quer voltar para o seu colchão da meditação imediatamente, né? Então o que a gente diz, a meditação é boa, ela tem o seu propósito, mas sem o conhecimento, entendeu? É um desperdício de sattva guna. A gente produz sattva e a gente pensa que a gente produz sattva simplesmente para curtir aquela experiência de paz, de silêncio, de tranquilidade. Não. Quando a gente produz essa plataforma de contemplação, né, de sattva guna, de paz, de clareza, entendeu? A gente tem que ativar o intelecto e contemplar, seguindo a lógica como apresentada pelo Vedanta. Mas o meditador, ele se apega a esse reflexo da consciência numa mente satívica e pensa que o propósito da meditação é curtir o barato do silêncio, da paz, etc. Aí vive eternamente preso nesses conceitos enganosos, entendeu? Que vai um dia, esse estado de silêncio e paz, ele vai ser permanente. Não, ele se modifica. Né? A meditação sem o conhecimento, sem o auto-investigação e o conhecimento, ela é frustrante, mas ela serve ao propósito de frustrar o indivíduo. Um dia, através da compreensão e maturidade de vida, chega, ok, eu já desenvolvi tanto sattva, tanta contemplação, já tive tantas experiências maravilhosas, né? Místicas, espirituais, etc. Mas agora eu compreendo que não é por aí. Porque tudo aquilo que tem um início, um meio, um fim, não é a verdade, não é o ser. O ser é aquilo que é sempre presente. Sem início, sem fim. Ok, vamos tomar um chazinho? Vou marcar onde é que eu estou aqui. Não precisa não.